Olá para todos, sejam bem-vindos ao canal Terror Sobrenatural. Eu sou o Senhor Sobrenatural e hoje eu vou contar para vocês mais uma história intrigante e assustadora. Quem nunca ouviu falar do monstro chupa-cabras? Ou que já tenha até visto o monstro? Foi pensando nisso que eu intitulo a nossa história de O Chupa-Cabras. Meu nome é Paulo Rodrigues e este fato aconteceu comigo há alguns anos atrás. Foi em outubro de 2005, para ser mais exato. Antes de tudo, eu gostaria de ressaltar que eu sempre fui uma pessoa que nunca acreditou no sobrenatural. Pelo contrário, sempre ria muito quando algumas pessoas me diziam que tinha visto lobisomem, mula sem cabeça ou algo do gênero. Mas voltando à minha história, me lembro que fui levar a minha esposa e a minha filha para a casa da minha sogra no interior de São Paulo. Nós passamos o final de semana na casa de minha sogra, mas na segunda-feira eu tinha que trabalhar. Então me despedi de todos e peguei a estrada de madrugada para voltar para São Paulo. Eu estava vindo a mais ou menos uns 100 km por hora, com a estrada quase completamente vazia. Quando eu cheguei perto de uma curva, diminui um pouco a velocidade, já que a via estava um pouco molhada, pois havia chuviscado um pouco naquela madrugada. Quando meu carro diminuiu para uns 70 km, ainda com o farol alto ligado, passei encostado em uma densa floresta. Pude perceber mais à frente uma ponte de madeira. De repente, ao atravessar a metade da ponte, um animal pulou do meio do mato para a estrada e começou a atravessar a via. O jeito que ele andava era bem estranho. Andava com as costas arqueadas e com a cabeça abaixada para a frente no meio dos ombros. Ele era meio esverdeado e a pele parecia viscosa. Não tinha pelos, não tinha cauda ou rabo. No momento em que eu o vi, pisei no freio, pois ele era bem grande e se eu batesse nele, poderia causar um acidente grave. Assim que ele chegou na barreira da ponte, ele parou e ficou de pé, se apoiando somente nas patas de trás. Na hora, eu fiquei sem reação nenhuma, pois ele ficou parado o tempo todo me olhando. Ele encarou os meus faróis como se estivesse hipnotizado por alguns segundos. As patas da frente eram bem compridas, o bastante para encostarem nos seus joelhos. Os olhos dele refletiram os meus faróis, assim como os olhos de um cachorro. A essa altura, eu já estava a uns 3 metros dele, e foi então que eu notei que em uma de suas patas havia uma cabeça de uma cabra ainda sangrando. Parecia que ele tinha acabado de matar aquela cabra. Eu então me desesperei e fiquei ali, bem quietinho dentro do carro. E ele continuava a me observar. Era a coisa mais estranha e bizarra que eu já tinha visto. Parecia um monstro de filmes de terror. E enquanto estava de pé, parecia ter mais ou menos 1,80 m de altura. Eu estava apavorado. Foi algo muito angustiante, pois eu tinha medo dele me atacar. De repente, eu vi de longe um caminhão enorme e com os faróis altos me buzinar para sair da pista. E foi nesse exato momento, como um verdadeiro milagre, que o chupa-cabras se assustou com o barulho da buzina e fugiu para dentro da floresta. Então liguei o carro novamente e saí do meio da pista. O caminhoneiro parou o caminhão em frente ao meu carro e me perguntou o que havia acontecido, se o meu carro estava quebrado ou algo assim. Eu agradeci ao caminhoneiro e lhe contei toda a história. Ele não acreditou muito em mim e me disse que poderia ser uma alucinação.
Eu apenas abaixei a cabeça e segui o meu caminho. Eu falei para todos os meus amigos sobre o que eu vi, e todos falavam que poderia ser um cachorro ou algo do tipo. Então, resolvi me calar, e só agora tive coragem de contar o que aconteceu naquela madrugada, pois até hoje não consigo esquecer esse fato e nunca mais passei por aquele caminho. Moral da história: nunca desacredite ou tire sarro do sobrenatural, pois nós sabemos que o sobrenatural existe e está bem próximo de nós.